Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através desta programação. Sempre faço menção de que o nosso propósito também é levar um pouco mais de conteúdo a você professor, a você superintendente, a você que ama as aulas da Escola Bíblica Dominical. Essa é uma pré-aula da classe adulta e nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025. Hoje nós vamos estudar a última lição desse maravilhoso trimestre, que nós temos ele por título Assembleia em Jerusalém. A lição anterior, a lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Até por sinal, nesse dia, domingo passado, nós comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical e isso é uma bênção sempre rememorar esse dia, isso revigora nossas forças. Então, essa lição anterior, você tem ela disponível. Você pode acessá-la no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, e ali você não somente essa, bem como as demais lições desse trimestre e conteúdos de outros trimestres também que estão à disposição para você poder assistir e também usar como aí uma base de estudo para o conteúdo que você estiver preparando. Lição de número 13, a última, como eu disse, a Assembleia em Jerusalém. Porém, antes de ler o texto áureo, verdade prática, entrarmos na lição própria, a minha palavra de gratidão a você que é inscrito no nosso canal, a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, que está pela primeira vez, ative o sininho. Todas as semanas entra aí um novo vídeo, segunda-feira, à tarde, terça-feira, está entrando aí no final do dia um novo vídeo da lição da semana subsequente. Nós, pastor Rômulo, evangelista David, deixa eu apresentá-los rápido, daí eu já vou entrar no assunto aqui antes de fazermos as leituras. Hoje, para comentar essa última lição, pastor Rômulo, paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Valci, David, a todos os queridos irmãos, professores, aqueles que estão sintonizados conosco, que seja um tempo aí edificante para a glória do Senhor. Glória ao nome de Jesus, evangelista David, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, a paz do Senhor, pastor Rômulo, a todos os irmãos que estão nos assistindo também, e tenho certeza que essa aula será de muito valor para vocês. Que maravilha, né? Lembrando que ambos, tanto eu como vocês dois, os três aqui, nós auxiliamos aqui no Tempo Central, ladeados aí do nosso pastor-presidente, pastor Ival Teodoro, e também nosso vice-presidente, primeiro vice, e o nosso co-pastor no Tempo Central, pastor Cláudio César Custódio. Nosso abraço a esses companheiros. Um trimestre, pastor Rômulo, não vou dizer desafiador, porque é uma realidade, era uma realidade daquela igreja, mas são muitos pontos importantes para os dias atuais. A gente estudou, nós vamos concluir hoje com Atos 15, praticamente a metade de Atos, Poderia vir uma lição agora falando de Paulo, das viagens, mas enfim, nós vamos depois no final falar da próxima, mas um tema muito sugestivo para esses dias, A igreja, não que ela é um modelo perfeito, mas quando a gente pensa na igreja de Jerusalém, a gente observa uma igreja que tem uma mensagem poderosa e através da proclamação do evangelho viria o chamado salvífico e a manifestação do reino de Deus, anunciando para a plenitude a chegada do reino. Nós temos uma igreja que tem que se organizar, carregar essa palavra poderosa, representar Jesus, e como uma igreja que se estruturou, se tornou uma organização, ela passa pelos desafios, mas mantém algumas características que nos chamam a atenção, como o mover do Espírito, uma liderança cheia do Espírito, comunhão, unidade. É uma igreja que permanece mesmo na dificuldade, anunciando e proclamando essa mensagem alvissareira sobre o Evangelho, a mensagem transformadora de Jesus, e é uma igreja que, movida pelo poder do Senhor, cumpre a maior missão, que é ser a representante do Senhor. Então deixa para nós um exemplo, um incentivo, e também essa igreja nos convida, através dessa lição, queridos colegas, a nós sermos uma igreja também cheia do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de Deus que possam proclamar, como aquela igreja foi, a mensagem nos dias atuais. Glória a Deus, Não uma igreja perfeita, porém ela vivendo a plenitude, Evangelista David,
o subtítulo dessa lição fala doutrina, comunhão e fé. E isso eles vivenciaram com muita propriedade. Base para um crescimento de uma igreja constante em meio às perseguições. Jesus tinha dado uma ordem para aquela igreja, né? Recebereis poder, o poder para testificar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até. E essa igreja foi desafiada, né? Mesmo não querendo, mas eles foram, né? É muito importante. E a gente vê o próprio apóstolo, né? Os discípulos que estavam aos pés de Cristo tendo dificuldade em poder avançar com esse evangelho, até porque a maior dificuldade deles foi chegar até os gentios, né? E nós vamos tratar um pouco disso também hoje, mas nós percebemos que a visão que Pedro tem ali daqueles animais impuros e a visita que ele teve na casa de Cornélio, aquilo foi uma virada de chave muito grande para eles, e entender que o Espírito Santo, Jesus, também batiza as pessoas que não são judias, né? Que não estão ali no meio deles com o poder do Espírito Santo, né? Então isso é muito importante na própria livro de Atos para a gente entender que o Evangelho, as boas novas, não era só para os judeus. Já foi dito, né? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso não seria só para o que estava na diáspora, né? Mas também para os gentios. E graças a Deus esse Evangelho chegou até nós, né? Glória ao nome de Jesus, né? Então, dado esse breve resumo, esse relato, nós vamos para a lição de número 13, essa última lição de hoje, pensando no capítulo de número 15, parte desse capítulo 15, mas é claro que a gente vai mencionar ele em quase na totalidade. Vamos estudar o capítulo 15 de Atos hoje, e para isso a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém, ou Concílio em Jerusalém. Eu vou pedir ao evangelista David para o mesmo fazer a leitura do texto áureo. Muito bem, texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15 e versículo 28. A verdade prática nos diz assim: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Os objetivos da lição, que são 3, quero pedir ao pastor Rômulo para ler eles. Primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E, em terceiro lugar, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos 22 ao 32. Acompanhe a leitura. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras.
Muito bem, após a leitura bíblica em classe, nós vamos para o conteúdo da lição e pegue aí sua lição, a Bíblia, abra em Atos 15 para acompanhar o conteúdo da mesma. A introdutória de hoje nos vai falar sobre esse conflito de natureza doutrinária que a igreja se reúne agora, né? Até aqui, um grupo composto por fariseus convertidos da fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. E isso é o que nós vamos ver durante essa lição. E é muito interessante quando ele vai fazer essa tratativa, né, sobre o Espírito Santo, e nós vamos falar melhor sobre isso no decorrer da lição, mas quando ele vai dizer, na verdade, pareceu bem, no capítulo 15, verso 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Não é a nós e ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, esse caminho. E aí nós vamos trabalhar 3 pontos interessantes aqui, que é a questão doutrinária, o debate doutrinário e também a decisão desse debate, desse concílio, dessa assembleia que eles tiveram em Jerusalém. Nesse primeiro ponto, a questão doutrinária, o relato missionário, o relatório missionário que é trazido por Paulo, né, e Barnabé, é interessante que eles vão trazer, pastor Romulo, eu vou contigo, um relatório missionário, até anotei aqui, sobre essa primeira viagem missionária. E eles relatam o que Deus havia feito entre os gentios. Eles vão dar esse relatório. É bom prestar um relatório, mas o relatório que eles trazem aqui, ele gera, assim, de certa forma, um conflito ali. Eu gostaria que você falasse sobre esse relatório missionário, pastor. Bom, é impossível pensarmos da igreja sem pensarmos nos desafios que os relacionamentos causam, né? Então, a igreja, que inicialmente é formada por judeus convertidos, agora ela ultrapassa as barreiras culturais e o evangelho vai chegando a outros povos. Como a gente observa, por exemplo, em Atos 10, o que acontece na casa de Cornélio. Essa mensagem ela vai alcançando outras pessoas. E o que acontece na prática é que Paulo e Barnabé, quando chegam a Antioquia, eles vão carregar o testemunho e contar o que Deus está fazendo e o que Deus fez durante essa primeira viagem missionária. E o que acontece é que outros povos, além dos judeus, isto é, gentios, estão sendo alcançados pela mensagem. E o que evidencia são milagres e sinais que estão acontecendo. O evangelho está alcançando outras pessoas, e essa era a promessa de Jesus, que eles fossem a todos os povos e pregassem o evangelho a toda criatura. E receberiam um poder capacitador, como foi citado aqui na introdução, para levar essa mensagem. O evangelho é um poder para salvar. Havia no Antigo Testamento os profetas falando, e percebe-se na história do povo de Deus esse chamado missional, vocacional de ser luz aos outros povos, e os profetas anunciavam um tempo que as nações seriam alcançadas. A gente percebe uma ação desse ponto de vista missionária de Deus, de anunciando a mensagem. Esse povo deveria ser o canal, a luz às nações estrangeiras. Mas agora, a grande questão desse capítulo central do livro, ele é não apenas de forma estratégica colocado ali como um momento na teologia lucana que quase que separa e divide o livro, mas também mostra um novo momento. E qual é a questão principal? A aceitação, a admissão de gentios na comunidade de fé, sendo recebidos e considerados como irmãos. Temos hábitos religiosos, culturais e sociais distintos. E mais que isso, o que está em jogo agora é a lei mosaica e alguns assuntos que eram inegociáveis dentro da fé. E aí chegam os apóstolos, Paulo e Barnabé, e contam para a igreja de Antioquia que gentios estão sendo alcançados pela mensagem. E isso vai provocar agora no coração dos judaizantes um desconforto. Porque quando falamos de outros povos, literalmente na cultura judaica, esses povos teriam que se transformar em judeus, deveriam passar por processos para aí serem aceitos. Então, como assim Deus está salvando? E isso não deveria nos deixar tão surpresos, porque nós, muitas vezes, dentro dos limites da nossa religiosidade, da nossa visão cultural, religiosa, misturado com o evangelho, também temos problema quando Deus começa a agir fora da nossa compreensão e de formas que nós não compreendemos.
Mas, de fato, a multiforme graça de Deus, a forma que o Espírito Santo age, é indo além e rompendo barreiras. Deus quer salvar o ser humano. E ele se manifesta, se comunica e levantou Paulo, agora acompanhado por Barnabé e os demais líderes que vão sendo levantados, para carregar a mensagem. Ele é o apóstolo, ele é enviado aos gentios. Mas um detalhe importante aqui colocado, eu gostaria que você voltasse sua atenção para a revista. Olha que coloca aqui o autor. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente, e agora vem uma palavra importante, se você quiser sublinhar ou destacar, pela graça de Deus, sem nenhuma exigência da lei. Então, a primeira questão é que é um favor de Deus, sem que essas pessoas estivessem debaixo de uma conduta norteada pela lei. E é claro que estamos trabalhando aqui, principalmente com o tema da circuncisão, que é um símbolo dessa aliança e desse acordo com Deus. A cruz não desvaloriza a circuncisão. Pelo contrário, ela traz a verdadeira circuncisão no coração do ser humano. E ela tira o ser humano do ritual ou do externo e o leva para aquilo que é interior e que transformará de forma exterior não apenas a pessoa, mas os seus relacionamentos e sua relação com Deus. Então, agora estamos falando de uma graça que não anula a lei, mas que ressignifica a fé. Na verdadeira lei, que é a lei do amor. E dentro dessa ação da graça, o ser humano é salvo pela fé, quando ele crê absolutamente na obra perfeita de Jesus. Ele não depende das exigências externas da lei e nem da circuncisão, porque Jesus é um sacrifício perfeito e nele agora nós morremos para a nossa antiga forma de viver e nascemos ou somos ressuscitados e regenerados para uma nova vida. Como há uma nova aliança no seu sangue, nós vivemos agora guiados pelo Espírito de Deus no modelo de Jesus. Então não é que a lei está sendo desvalorizada, é que agora ela não é mais necessária. Jesus é o sumo sacerdote e o sacrifício é perfeito. Por isso, olha que interessante, diz aqui, tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal da sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Então, eles não estão desvalorizando princípios da lei, como não matarás, não adulterarás, adorarás somente a um Senhor. O que eles estão dizendo é que essas exigências da lei não são mais essenciais para alguém pertencer à família de Deus, ao povo de Deus. Aquilo que era o Kahal no Antigo Testamento, ou a eclesia, essa assembleia, esse ajuntamento, para essas pessoas serem admitidas agora é pela fé em Jesus. Porque nem todo circuncidado e nem todo judeu étnico é filho de Abraão. O que nós descobrimos em Jesus, que somos recebidos pela fé no Senhor. E agora em Jesus nós temos livre acesso. E eu acho tão extraordinário que ele colocou um termo precioso aqui. Ele diz, em outras palavras, olha que resumo. A salvação é um dom, é uma dádiva de Deus concedido inteiramente por sua graça. Não seremos salvos pelo que nós fazemos, mas por aquilo que era impossível nós fazer e que Deus fez através do seu Filho. Cabe aqui Efésios 2, né? 8 e 9, 2, claramente. 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, né? É lindo isso, né? Então, esse é o relatório trazido, gera esse confronto, mas tinha, e a lição coloca aqui, eu até vou usar isso aqui para conduzir, evangelista David, que havia um grupo composto por fariseus, ele trata aqui, né, supostamente convertido na fé, né? Então eles vão agora encarar esse legalismo judaizante. Deixa contigo. Muito bem, nós percebemos que os fariseus, né, eles são doutores que guardavam a lei, né? Então a gente vê já o problema justamente nessa situação, conforme o pastor Rômulo mencionou. Mas nós vamos ler aqui em Atos capítulo 15, versículo 1, que diz assim, ó, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Qual que era o problema aqui? Já mencionado, né? Mas nós vamos só relembrar Atos capítulo 10, que quando Pedro vai descer ali para pregar para Cornélio, nós percebemos que Pedro teve uma relutância também em entender esse processo da salvação através da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, mas na vida de um gentil. Cornélio, ele foi atendido por Deus, muito interessante que o anjo vai falar para Cornélio assim, olha Cornélio, Deus ouviu as suas orações. Segunda coisa, recebeu também
as suas esmolas, né? Então, o que implica na vida de Cornélio? Ele era um homem gentil, ele era um homem que orava, ele era um homem que reconhecia Deus, mas era um homem que não era salvo. Então, para receber a salvação, ele tinha que ouvir as boas novas, as boas notícias, né? Que Jesus Cristo veio, se fez carne, sofreu, se entregou na cruz do Calvário por nós. E Pedro, quando vai ter a visão dos animais, ele descendo, ele falou, não, Senhor, de maneira alguma, nunca comi algo parecido. No mesmo tempo, chega ali os homens de Cornélio, que foi orientado pelos anjos, para, então, chamar Pedro para pregar o evangelho. Quando Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio, ele recebe esse evangelho, porque Deus ele concedeu essa graça a Cornélio. Cornélio, recebendo esse evangelho, essas boas novas, o que vai acontecer? Ele vai ser batizado, irmãos, com o Espírito Santo. E aí Pedro não pôde negar o batismo nas águas, porque se Pedro nega o batismo nas águas, ele está negando a obra que Cristo, que o próprio Espírito Santo fez na vida de Cornélio. E aí qual que era o problema? Quando Pedro volta para a igreja, nós vamos perceber aqui no capítulo 11, que, olha só o versículo 1, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então já começou a ter um problema aqui. Pedro teve que relatar para a igreja todo o ocorrido, toda a visão que ele teve, o processo de Deus em salvar os gentios. Então nós percebemos que a igreja ali já estava, que era já de maiores membros ali, eram judeus. A igreja começou a ter algum problema de ver os gentios entrando para participar ali desse banquete, podemos dizer assim, que é a salvação. Só que no capítulo 15, nós percebemos aqui um outro problema. Até então a igreja começa a aceitar a salvação dos gentios. O problema era como que era o mecanismo dessa salvação e quais são os processos que eles tinham que seguir. Então nós percebemos que em Atos capítulo 15, versículo 1, que o problema deles era não cumprir o rito mosaico, não cumprir a circuncisão. Então tinha que se circuncidar. Para você ser um cristão, primeiro tem que ser um judeu. Era essa a pregação ali desses fariseus. Você quer ser um cristão, primeiro circuncide. E olha só no versículo 2, capítulo 15. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os anciãos sobre aquela questão. Então o negócio ele tomou uma proporção tamanha, inclusive, irmãos, nós temos no nosso meio, nas igrejas, e é um perigo isso, muitos cristãos judaizantes, né, que eles querem judaizar o cristianismo. Eles querem colocar ritos, pastores usando talites, pastores querendo judaizar a sua igreja, e nós vamos entender que isso já foi resolvido no capítulo 15 de Atos. Então fica aí uma dica para alguns irmãos que congregam nesse tipo de igreja, ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, já foi resolvido isso. Então nós percebemos que a igreja judaica cristã, elas não estavam aceitando os gentios porque eles não queriam circuncidar. Para você ser, tem que passar por esse processo. Então o problema ali se tornou sério, um problema doutrinário. O legalismo dos judeus era isso, nós até aceitamos vocês, desde que você tem que circuncidar. Então se vocês circuncidar, vocês vão poder fazer parte aqui da igreja cristã. Nós aceitamos a obra de Cristo, mas nós aceitamos porque nós somos judeus. E aqui eu quero até abrir um parênteses para todos os ouvintes, e para nós também acho bem importante isso, que quando Jesus vai ter no poço de Jacó com aquela mulher samaritana, a mulher vai perguntar, Senhor, os nossos pais adoram no Monte Gerizim, nós adoramos, os judeus adoram em Jerusalém. Qual é o lugar certo para adorar? E Jesus fala para a mulher, a salvação vem dos judeus. Então talvez por causa dessa palavra, desse ensinamento, que os judeus querem judaizar a igreja dos cristãos. E isso, mais uma vez, acontece nos dias de hoje. Então muitas pessoas se voltando ao judaísmo, achando que o cristianismo se perdeu. Não, irmãos, nós temos que entender de fato todos os concílios que foram tratados, isso já em um livro de Atos, para não cairmos nesse erro. E nós vamos aprender aí no decorrer da lição.
Muito bem. É importante pensar aqui também que esse primeiro ponto, quando a gente está falando da questão doutrinária, ainda não está em concílio, né? É um problema que está acontecendo na região da Fenícia, ali, Samaria, aquelas regiões gentílicas. Então o problema está lá. O conflito está lá. Agora eles vão trazer esse conflito, né, essa problemática para Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros da igreja, né? Que daí a gente parte para o segundo ponto dessa lição, que é o debate doutrinário. Até então, agora, a questão estava na região. O que parece é que um grupo de judaizantes, sem ser enviado pela igreja-mãe, pelo corpo apostólico, vai visitar essa região, ouve essas notícias do que Deus está fazendo no meio dos gentios e vai visitar. E aí eles entram em conflito. Maravilhoso o fato de vocês estarem sendo salvos, alcançados pela mensagem. Mas vamos judaizar, né? Aquela ideia da religiosidade, quando você usa a religião como meio de manipulação dos outros para fazer todo mundo ser igual, né? E essa ideia é contrário à ideia da graça, né? Quando eu quero que todos tenham as mesmas regras que eu, e eu não parto do modelo de Jesus, eu corro um risco, porque o problema da judaização principal é o que foi tão bem citado pelo evangelista David aqui, e colocado pelo autor. Não é só uma questão de hábitos judaicos, essa não é a questão. A questão é que quando eu estou judaizando, eu estou diluindo o evangelho. E quando eu diluo o evangelho? Quando a salvação é pela graça mais alguma coisa. Tanto que esse concílio vai acontecer lá pelo ano de 49, segundo a maioria dos autores. É a época que Paulo vai ter que escrever uma carta para a Galácia, para a igreja, que está tendo esse mesmo problema. Então a grande questão é que eu tiro o foco da salvação pela graça. E se não é pela graça, diz Paulo, aí é pela lei. E aí você tropeçou em uma vírgula, você é um infrator. Não há salvação. Então, a grande questão não são apenas hábitos culturais, que algumas pessoas podiam colocar assim, é só um hábito cultural. Não, é o que isso causa numa comunidade. É claro que lá tinha outro som isso, porque daí fazia os mais religiosos desvalorizarem aqueles que eram mais abertos e vice-versa. Isso vai aparecer, por exemplo, lá em Romanos 14, quando Paulo chama aqueles que não fazem algumas coisas de fracos e diz, você que é forte, que já tem uma consciência mais aberta, não desvalorize esse irmão, e você que é mais radical, não julga o seu irmão, que talvez não é tão religioso quanto a esses hábitos como você. Porque a questão não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Mas o principal foco é lembrarmos, a salvação é pela graça através de Jesus. Não há nada que a gente possa fazer. Senão qualquer pessoa poderia seguir hábitos e dietas ou hábitos externos, como a circuncisão, e outros povos do Oriente também circuncidavam. Então, a questão é, será que o nosso coração está circuncidado? Será que realmente ele é Senhor das nossas vidas? Jesus é esse modelo de alguém que vive uma vida guiada pelo Senhor. Esse é o maior desafio, a salvação pela graça. Um desafio, assim, gigante, se a gente pode usar o termo assim, nessa questão doutrinária, né? E hoje, até conversava ontem com um pastor, nós falávamos sobre essa questão dos desafios da atualidade, né? Intergeracionais. E a gente está querendo suprir o espiritual que está faltando por mobílias, mexer móveis, cores, né? Quando, na verdade, se a gente buscasse, você falou bem da circuncisão do coração, né? Esse é muito interessante. Então, pensamos nessa questão doutrinária, essa questão agora ela é levada para Antioquia, né? E nós vamos observar o debate agora, e esse debate ele vai tratar aqui na lição a questão crucial, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios e depois a fundamentação profética da fé gentílica. Tudo isso baseado em Atos 15. Eu vou com o evangelista David agora nessa questão crucial, até porque eles queriam que guardasse a lei de Moisés, né? A circuncisão e guardasse a lei de Moisés conforme Atos 15:5. Mas Pedro ele se levanta para falar porque ele tinha uma experiência, você até já citou, de Atos 10, né? E eu vou deixar contigo esse comentário. Muito bem. Em Atos capítulo 15, versículo 5, acho que vale a pena ler. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E olha só que interessante. Pedro, está tendo a lição aqui, acho que vale a pena os irmãos terem que enfatizar isso na EBD. É o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva.
a questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesaré, ocorrida anos antes, deveria servir, né, então, de parâmetro, que é, no caso, a salvação de Cornélio, né? Isso é muito importante, irmãos, nós ressaltarmos e frisarmos novamente, porque é a experiência de Cornélio que, na verdade, vai, podemos dizer assim, resolver esse problema, né, que os judeus estavam enfrentando, né? E nós percebemos que a igreja hoje sofre com essas situações e muitas outras situações de debates que poderia ser fácil de ser resolvido, inclusive por ter sido já resolvido. Lembro uma vez um debate numa escola teológica, e a gente estava debatendo sobre um assunto, quero só abrir só os irmãos entender aqui, sobre a Trindade, né? Hoje a gente vê muitos debates sobre isso, e o meu professor falou bem assim: eu não vou debater com vocês um assunto que já foi resolvido há tantos anos atrás. Então, quer saber como é que foi resolvido? Vai estudar e ver como é que isso aconteceu. Então, isso serve para nós precisamos estudar. Então, como que Pedro se levantou e resolveu com algo experiencial, né? Ele viveu aquilo, Deus deu essa visão para Pedro, esse momento para Pedro. Então, é algo, não que Pedro ouviu, mas que Pedro viu e vivenciou com a vida de Cornélio. Então, falar de algo que, de fato, ele vivenciou. Fala, irmãos, olha, a situação é essa, aconteceu dessa maneira. E Pedro relata para eles de novo todo o ocorrido na vida de Cornélio e todo o mistério de Deus ali, porque esse foi um grande mistério, né? Vamos ser sinceros, né? Nós pregar o batismo do Espírito Santo e nós pensar assim, não, mas existe toda uma liturgia. Você quer ser batizado do Espírito Santo? Quero. A primeira coisa que você faz é batismo nas águas. Só que com Cornélio não aconteceu isso não, Deus quebrou o protocolo. Passa por um discipulado primeiro. Passa por um discipulado primeiro, né? Eu falo assim que eu demorei um pouco a ser batizado do Espírito Santo, irmãos, foi um pouco mais demorado. Mas nós observamos em Cornélio foi algo muito assim contraditório com o que eles pensavam, qual que seria o processo, qual que é o mecanismo, como que funciona. E não é assim às vezes, as coisas nem sempre são como a gente quer, né? Deus tem os seus caminhos, né? Podemos dizer assim, os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Então, o que acontece com Cornélio? Ele é batizado com o Espírito Santo antes, ele recebe o Evangelho, ele recebe as Boas Novas, é batizado com o Espírito Santo, e após o batismo do Espírito Santo, Pedro vai falar: como é que eu posso negar agora o batismo nas águas? Como é que eu posso negar agora que a salvação também é para os gentios? E nós sabemos que o ministério gentílico era de Paulo, né? Era para Paulo, e Paulo vai de fato ser um grande evangelista, um grande missionário, né? Um grande implantador de igrejas, um grande homem de Deus, e vai dizer em algumas das suas cartas, dizendo que foi abortado, um abortivo, né? Só que Pedro tem esse privilégio, né, de pregar a podemos dizer assim, um homem que simpatizava com os judeus, né, que era Cornélio. Possivelmente, talvez, ele estava se tornando judeu, mas era um homem que era de boa conduta, tinha um bom caráter. E aqui fica aquele ditado: mas é tão bonzinho, né, morreu, foi para onde? Vai depender, né? De fato, que na vida de Cornélio vai depender. Ele era bom, ele falava com Deus, ele orava. E além de ele orar, Deus ouvia a oração dele. Então, o homem era de caráter, um homem de oração. Deus ouvia a oração dele. Ele dava esmola, mas não tinha recebido Jesus. Então, o negócio aqui, irmãos, o caminho é Jesus Cristo. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, não adianta ser bonzinho. Muito bom Cornélio ser esse personagem aqui na Bíblia. Não adianta ser bonzinho, não adianta dar esmola. Ah, mas eu fiz a minha parte. A tua parte, tenho certeza que alguém fez na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. Então, essa é a parte que nós temos que entender, né? Jesus Cristo, ele morreu por nós na cruz do Calvário, e a salvação, então, está alcançando aqui os gentios. Em Atos capítulo 15, versículo 8, diz assim, ó: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, Pedro está dizendo assim, gente, esse assunto está fácil de resolver, porque o Espírito Santo, mesmo que tocou em nós, que nos batizou com a sua presença ali, que foram repartidas, línguas repartidas como de fogo, esse mesmo Espírito batizou Cornélio. E eu estava lá, inclusive fui eu que preguei. E aí facilitou bastante para ele, pastor Valcir e pastor Romulo, porque foi uma experiência. Então, o conhecimento de Pedro não é pelo aquilo que ele ouviu falar, mas é por aquilo que ele vivenciou. Uma experiência com Deus, né? Essa colocação dele aqui em Atos 15:8 é linda, a primeira parte. Deus que conhece os corações, né?
Então, Deus sabe, né? Então, ele estava melhor entendido. Pastor Rômulo, nós até tratamos na lição de número 11, lição de número 8, melhor dizendo, se não me falha a memória, 11, deixa eu corrigir, 11 no terceiro ponto, no terceiro subponto, sobre o Pentecoste visto e ouvido. Foi até meio paralelo com o assunto de agora, porque essa experiência do Pentecostes na fé dos gentios vai trazer essa ideia. Eu vou usar para a pergunta aqui o próprio texto, né? Eles viram, eles estão falando aqui de Cornélio, e Pedro está falando isso, que ele havia sido, essa experiência havia sido objetiva, física e observável por todos os presentes. Quer dizer, não tinha como negar, né? O Espírito Santo é a marca, o selo de que alguém pertence ao Senhor, né? O Novo Testamento deixa isso muito claro, o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar de forma doutrinária com a igreja sobre isso. Aliás, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for através do Espírito Santo. E é ele que iria capacitar os discípulos, se tornaram apóstolos, e a igreja, a levar a mensagem de salvação e a prosseguirem, darem continuidade ao ministério começado por Jesus. Jesus ressurreto estaria presente nos seus seguidores, nos seus discípulos, através do Espírito Santo. Ele é o penhor e essa marca de pertencimento a Deus. E nessas manifestações do Espírito, o que percebe, por exemplo, acontecendo lá em Cesareia, na casa de Cornélio, é que houve sinais de que o Espírito Santo estava se manifestando. Então, não apenas da descida lá no cenáculo, sobre cerca de 120 irmãos, quando o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, mas a gente vê manifestações acontecendo no capítulo 2, no capítulo 8 em Samaria, aqui no capítulo 10, Cornélio. A gente podia falar até sobre o capítulo 19, por exemplo, entre as pessoas da antiga e nova aliança, e da forma como Atos vai trabalhando, e como se percebe dentro da igreja a manifestação do Espírito, ao ponto de o apóstolo Paulo, na primeira carta aos irmãos de Corinto, tem que no capítulo 12 até o capítulo 14 trabalhar com os dons e como utilizá-los em culto público, né? E aí vai ter 5 grandes listas de dons em todo o Novo Testamento, e vai falar de um Espírito atuante, capacitando, usando para a edificação do corpo e para que a mensagem transformadora chegue ao coração do pecador, e é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, lembra das palavras de Jesus, é consolador, ajuda a igreja, intercede por nós, ele testifica que somos filhos. E o que acontece na vida de Cornélio, agora estamos falando dos gentios, e Atos 15, o concílio de Jerusalém, quando eles levam Paulo e Barnabé, com os irmãos de Antioquia, levam essa problemática causada pelos judaizantes, que queriam essa observância da lei. A grande questão que está sendo comentada é como é que nós vamos receber gentios? A salvação é pela graça? Como é que a gente vai fazer? Então, não precisa do mikvê, não precisa do banho ritual. Né? Que imersão é essa? Então, havia dentro do judaísmo a ideia, e poderíamos até falar do farisaísmo, outros grupos, uma ideia de um banho ritual para que alguém fosse aceito naquele grupo. E agora, o batismo nas águas, ele vai ser o banho ritual de iniciação, assim como a ceia, ela é um ritual de continuidade e que nos lembra e traz à memória sobre o que nós cremos e sobre o sacrifício de Jesus. Mas existe no livro de Atos o cumprimento da promessa de Jesus, o que fica muito claro de que o Espírito iria se manifestar. Os profetas do Antigo Testamento falam sobre essa nova proclamação, essa nova fala, essa nova linguagem. Falam de sonhos, profecias, visões, e vindo sobre toda a carne. E o próprio apóstolo Pedro, como vimos nesta lição tão importante, nessa revista tão importante nesse trimestre, é aquele que vai usá-los agora e capacitá-los para levar em todos os idiomas uma mensagem poderosa e transformadora. Mas esse Espírito vai continuar se manifestando. E agora, Pedro, ele está observando o que aconteceu na casa de Cornélio como um sinal. E ele é um sinal porque eles falaram em outras línguas. Mas também porque, como foi muito bem colocado, há aqui agora um desejo, um arrependimento. A ideia agora de um batismo nas águas. E na autoridade ou em um nome representando Jesus. Há uma inserção. E quando isso se torna um problema, eles tomam o melhor passo.
que é levar para um concílio, um ajuntamento na igreja-mãe, para junto com o corpo apostólico e também com o presbiterato, então os anciãos, os presbíteros, resolverem. O que a gente percebe aqui é que se Pedro está representando o corpo apostólico, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, Tiago está representando esse concílio de liderança ou do presbitério. E agora vai ter que se conversar sobre isso que está acontecendo, mas Pedro está marcado por uma experiência. Pedro, que foi muito bem colocado pelo evangelista David, teve que enfrentar a sua própria visão legalista judaica, viu o Espírito Santo se manifestar. E se o Espírito é o sinal, se ele se manifestou, quem somos nós para lutar contra o Espírito Santo? E aí o autor coloca uma coisa muito importante aqui, quando ele fala que esse argumento não é só de Pedro, Paulo vai usar isso na igreja de Galácia, mas ele diz, da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas 3:5. Ou seja, é observável na comunidade e a pessoa também testifica. O enchimento do Espírito e a capacitação do Espírito me transforma e vai ser percebido onde eu vivo. E esse Espírito vai gerar tantos frutos citados na carta aos Gálatas. E ele vai me capacitar para servir aos outros. E dessa forma, servindo os outros, estou servindo Deus. Estou representando Jesus. Então, o enchimento do Espírito, a habitação do Espírito, mas também, tem que ficar muito nítido aqui, essa manifestação visível do Espírito para alcançar a comunidade é a marca principal. Então, se gentios estão recebendo o Espírito Santo, o Espírito que tinha sido profetizado que era para todos os povos e sobre toda a carne, está se manifestando sobre toda a carne. Está rompendo e ninguém pode parar o Espírito Santo. Nem a religiosidade e, do outro lado, nem o Império de Roma, nem a perseguição. Porque o Espírito usa a gente falível como eu e você. Mas a obra é feita para que Jesus seja glorificado. Ele coloca o tesouro em vaso de barro para que a glória seja dele. E ele está chamando você, a mim, a nós, todos nós como igreja. Eu e você somos chamados para, apesar de nós, Deus escrever uma história. Pedro tem referência. A pergunta para a nossa geração é, nós temos referências? Você vive manifestações do Espírito? Porque ele não mudou. É para nós. Até os últimos dias que antecedem a volta de Jesus mostram a realidade de uma necessidade, do amor esfriando, uma iniquidade se multiplicando, vidas se perdendo. É urgente. Talvez seja até ululante aqui dizer que nós precisamos do Espírito. Mas nós queremos fixar a ideia terminando um trimestre e respeitando uma lição. De que a capacitação do Espírito é essencial para a vida particular, para a comunidade, para a pregação do Evangelho e para a igreja continuar. Só um jeito de levarmos o Evangelho. E não é na capacitação dos homens, não são em ferramentas de comunicação mais modernas, nem em métodos ou meios de marketing e publicidade. O que faz diferença é a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome de Jesus. O próprio apóstolo Pedro disse, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Era essa vivência de experiência, né? Agora o terceiro subponto, você já citou aí, pastor Rômulo, o outro nome, né? Mas essas duas figuras importantes, né? De liderança nesse evento aqui de Atos 15, que é o apóstolo Pedro, com a experiência que ele tinha tido na casa de Cornélio, e o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, que agora ele vai trazer um relato profético pela palavra, né? Olha como que eles embasam, né? O assunto, a tratativa, como que o Espírito, melhor dizendo, que o Espírito Santo conduz, né? Que quem está conduzindo é o Espírito Santo, né? Ele vai citar ali, se não me falha a memória, Amós, né? 9, 11 a 12. É 11 a 12 ali, né? Ele vai fazer essa citação lá, quando no capítulo 15 de Atos, ele vai citar do versículo 16 ao 18, está citando Amós, capítulo 9, versículo... Está até separado aí, né? Posso até ler, diz assim, olha a promessa, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom. E aí ele vai utilizar provavelmente a Septuaginta para falar dos outros povos, né? Interessante, Tiago, usando isso. E de todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então aparece esse cenário, dois líderes agora corroborando, porque não tem... Você está usando a experiência,
daquilo que está se vendo e, ao mesmo tempo, está se usando embasamento palavra. Embasamento da palavra, né? Então não tem um contra-argumento aí, né, pastor Romulo? Acho que a gente pode caminhar, porque eu até grifei aqui na lição, assim, a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Aliás, se você olhar para o Antigo Testamento, a própria entrega da lei, do pacto, é uma ação da graça e do favor de Deus. É um Deus gracioso que dá sua lei, que forma um povo, que chama, mas desde o início eles seriam luz às nações. Há um chamado. Deus está vocacionando para que através deles os outros povos o conheçam. É um Deus santo exclusivo que num culto exclusivo chama um povo para o representarem, convidando todos os povos. A Bíblia começa com esse chamado, essa ação de Deus, e termina no livro da Revelação apontando para todos os povos e nações diante dele. É glorioso pensar em um Jesus, muito bem colocado aqui pelo David, que sentou com samaritana, num Jesus que atende Ciro Fenícia. Há um chamado salvífico desde o Antigo Testamento. A gente vê a obra do Senhor alcançando nações. Jonas, por exemplo, sendo enviado. E poderíamos falar de tantos no Antigo Testamento. O que não enxergar na vida de Ruth, como não enxergar Esther fora do seu ambiente, Daniel e seus amigos, próprio José no Egito, e a gente poderia falar sobre a voz profética também profetizando as nações. O fato de Deus enviar o seu filho Jesus e ele trazer esse chamado de pregar a todos os povos e ensinar todas as nações, já mostra essa obra graciosa e missionária de Deus. Às vezes o que nós precisamos cuidar só, permita dizer isso, é que por uma questão não tão essencial, nós esquecemos aquilo que é vital. E aí a importância de que essas pessoas tenham uma assembleia, tenham uma liderança. Primeiro foi formado, essa igreja de Jerusalém formou, como a gente viu ao longo da lição, um corpo diaconal, de presbiterato, há um corpo apostólico, há uma doutrina dos apóstolos. Então, existe para onde recorrer, existe ambiente para isso ser debatido, para que a saúde da igreja permaneça. Porque a grande questão é, imagina se essa igreja agora que está fluindo no Espírito e está alcançando outros povos se divide. E eles estavam correndo risco. A coisa era muito séria. Então, quando nós vemos perigos de divisão, e isso acontece com todo grupo, nós precisamos fazer o quê? Recorrer à ação do Espírito, mas ao que a palavra diz. E aqui é a importância de ter um Pedro e ter um Tiago. Nós temos que ter líderes, nós temos que nos reunir, e algumas pessoas criticam, e hoje é uma ideia, abre e fecha aspas, de desigrejados, o que é um termo bastante incoerente para o que significa a palavra igreja, mas, apesar de a gente respeitar as dores de algumas pessoas que tiveram más experiências, não existe a ideia no Novo Testamento do povo de Deus sem essa organização. Criticar é fácil, mas nós precisamos organizar para solucionar esses problemas que vão surgindo ao longo do tempo. A igreja de Jerusalém, em Atos 15, mostra a aceitação dos gentios, mas mostra também a necessidade dos judeus enxergarem o evangelho para além dos limites do legalismo, mas como a igreja precisa de organização. Se eles não tivessem um concílio, uma liderança, surge o problema em Antioquia, eles iam levar para onde? Então, a igreja precisa estar organizada. E aqui vale a você, querido irmão, amigo, visitante aí dos cultos, ou que está aqui talvez sintonizando a primeira vez, que às vezes até pensa assim, para que essa organização? Por que precisa ter um corpo pastoral? Por que precisa de um presbiterato, de diaconia? Por que precisa, por exemplo, de uma convenção, ou igrejas que têm associações, precisam ter concílios? Literalmente por isso. Porque é nesses ambientes que, de forma organizada, nós podemos tratar os assuntos e não partir de apenas uma visão ou um pressuposto. Deus trabalha na unidade, e quando a igreja se reúne em torno do assunto, o Espírito Santo se manifesta. Tem lugar para Pedro, tem lugar para Tiago, a gente sabe a importância de Paulo, dos demais do corpo apostólico, mas a gente precisa entender a importância da organização. Esse texto mostra mais do que nunca a necessidade de termos autoridades constituídas e estarmos numa igreja unida no mesmo propósito. Não é a questão do que eu acho, o que realmente tem base na palavra. E aí Tiago vai para os profetas, para a palavra, e aí é extraordinário, porque realmente é cumprimento de tudo que Deus tinha falado. Nós precisamos nos questionar o quanto realmente estamos dispostos a fazer concílios, mas lembrando que a base tem que ser a palavra de Deus. Isso é muito importante, pastor? Ter esse concílio dentro das igrejas hoje, porque sempre vai ter opiniões divergentes. É normal. Eu falo sempre para o meu pastor, nas igrejas que eu já congreguei, assim, pastor, eu posso até divergir em alguma opinião. Isso vai acontecer. Mas eu vou ter a hombridade de falar qual é o meu pensamento, por que eu penso dessa forma.
e com base na palavra de Deus, né? Então isso é muito importante na igreja, você que está congregando com o seu líder, eu não concordo com o meu pastor, mas não concorda com base no quê? Então acho que é muito importante, para não ter uma divisão dentro da igreja, você sentar com a tua liderança, sentar com os presbíteros e abrir essa discussão, né? Não tem esse negócio de quem ganha, quem perde, já que o reino tem que ganhar, né? Então nós temos que pensar uma coisa. A situação aqui era sobre a circuncisão. Talvez a situação dentro da igreja pode ser outra. E como resolver isso? Com o Espírito Santo, com a liderança. E você ter, de fato, irmão, a hombridade. Não fazer essa dissensão dentro da igreja, né? Pegar um assunto que talvez gera polêmica, que isso acontece muito nas redes sociais, né? De trazer essa polêmica para poder hypar, e não é isso que o Espírito Santo quer, né? Nós temos um chamado, nós temos uma ordenança, e nós temos um zelo com as coisas de Deus, e temos que ter, de fato, essa visão e pensar no reino. Posso eu perder, mas o reino tem que ganhar. É interessante, e a gente pensa, e tem amigos no nosso canal que pedem sugestões. A gente já sugeriu esse livro, assim como outros, né, de Meyer Pillman, né, Estudo do Livro de Atos e o Crescimento da Igreja Primitiva, que no auxílio bíblico-teológico e bibliológico aqui, ele está citando, né? E ele diz assim, num ponto aqui, né, a lei diz, faça isso e viverá, o Evangelho diz, receba a vida e faça. A lei diz, pague, o Evangelho diz, está pago. Trouxe só esse resuminho aqui, é muito interessante pensar nisso, quando a gente olha para... A gente está olhando para um debate, né? E agora nós vamos olhar para a decisão, né? Primeiramente então, a questão que surge, uma questão doutrinária, ao debate, e agora nós vamos para o terceiro ponto, que vai falar da decisão da Assembleia de Jerusalém, ou desse concílio de Jerusalém. Pastor Rômulo, eu quando estava estudando essa lição, eu achei muito próximo os dois primeiros subpontos para dividir, então eu vou deixar os dois, para você comentar os dois já juntos ali, você pode até dividi-los, né? Mas eles estão muito próximos, porque é o Espírito na Assembleia e a orientação do Espírito na Assembleia, né? Nessa Assembleia que eles fizeram. Depois eu vou contigo, evangelista David, no parecer final da Assembleia. Agora, pastor Romulo, olha que interessante, e é você que nos assiste, o Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela, que é o texto citado de Atos 15 e 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu trago também aqui Atos 13:2, quando o mesmo Espírito, por isso que eu estou dizendo, ele não era uma doutrina, ele tinha participação ativa, né? Quando ele vai dizer em Atos 13:2, apartai, é o Espírito Santo que diz, apartai para mim, a Paulo e a Barnabé, para uma obra que eu vos tenho chamado. Então, pastor Rômulo, o sucesso, se eu posso assim usar essa palavra, né? Mas todo o resultado benéfico para o reino, vamos melhorar, estava intrinsecamente relacionado a essa ação do Espírito Santo agindo na Assembleia, mas também orientando, né? Impressionante como, primeiro, é um enchimento pessoal e comunitário que acontece quando o Espírito Santo desce e eles são cheios do Espírito. E agora eles passam a formar um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não apenas se tornou uma promessa ou um assunto a ser estudado, né? Um assunto doutrinário, mas é a manifestação do próprio Deus presente dentro da igreja, e ele está manifesto nessa assembleia. Percebe-se num termo que foi muito bem colocado no início pelo pastor Ivalcir aqui, que é o texto, pareceu bem o Espírito Santo e a nós, não pareceu bem a nós e depois ao Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo age de forma ativa, direcionando. Agora, eram homens cheios de Espírito, estamos falando de um povo que orava, proclamava uma mensagem, um povo que não desistia, que perseverava, que compartilhava, uma igreja que tem doutrina bíblica, uma igreja que lembra do que os profetas falaram, do ensino de Jesus, e aí é uma igreja viva e ativa, porque tem conversões, mudança de vida. A gente vê no livro de Atos, cidades inteiras sendo alcançadas, né? Se você continuar estudando o livro, é extraordinário. Tem pessoas que chegam a queimar, levar para público livros de magia, pessoas das mais diversas sendo transformadas, vidas, famílias. Tem história até de carcereiro transformado com a sua família. É glorioso como Deus age, mas porque é uma igreja cheia do Espírito. Então, o que se percebe nessa Assembleia é que o Espírito Santo
era quem direcionava. Ele estava ativo e presente. O Espírito na Assembleia. Daí leva-nos uma pergunta também extremamente aplicativa. O Espírito está presente em nós? Em mim, em você, em nós? Será que eu realmente vivo uma vida cheia de Espírito? Está presente nas nossas reuniões, nos nossos cultos, na nossa liderança? O Espírito está atuante? Qual é o nosso relacionamento e a qualidade do nosso relacionamento com o Espírito Santo? Porque quanto mais o Espírito, menos de nós. E o enchimento do Espírito no Novo Testamento, que é um imperativo, ele é um imperativo diário. É todos os dias sendo cheio do Espírito. E não é que o Espírito não é suficiente, é que o vaso é de barro. E aí, nessa luta entre o meu ego e o sistema aí fora contrário a Deus, que me coloca em evidência, quando o Espírito está agindo na Assembleia, veja, não é uma decisão segundo o que eu quero. Por isso que pareceu bem ao Espírito e a nós. É um Espírito que age na comunidade. Nós temos que pensar agora no Espírito que age sobre nós. Né? Foi muito bem colocado aqui, de que não é o que eu acho, né? O que eu quero. Existe algo mais importante no reino. Agora, o autor coloca algo muito importante. Ele lembra-nos o seguinte: esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa. Olha que palavra importante. Do Espírito Santo na vida da igreja. Igreja sem Espírito não é igreja. A igreja precisa do Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Olha o versículo 32. Nós e o Espírito Santo. Está misturado a um relacionamento intrínseco aqui. Nós e o Espírito Santo, está tudo junto. Agora, que Deus deu àquele que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo e isso, sempre o Espírito Santo está relacionado com obediência. Então, o Espírito que separa é o Espírito que guia, é o Espírito que manifesta e ajudou eles a tomarem as decisões. Por isso que entra no segundo subponto, onde se o Espírito está presente, se o Espírito é ativo, o Espírito orienta. Precisamos lembrar, estamos sensíveis à voz do Espírito? E se a decisão do Espírito for contrária ao que eu acho? É claro que essa decisão ia incomodar os judaizantes. Apesar que logo já vamos ver com o David que depois inverte, né? Agora temos que também lembrar dos judaizantes. Né? Então temos que ter um equilíbrio nisso tudo. Não é nem para lá nem para cá. Né? E isso vai ficar muito bem colocado aqui. Mas a orientação do Espírito era real, né? Nessa primeira igreja ou na igreja primitiva. Né? Contudo, a gente não sabe muito bem como era feito isso, como acontecia, mas sabe que havia orientação por esses termos e até por uma citação, por exemplo, da ação profética. Olha o que diz aqui o autor. Atos 15:32. Lucas observa que Judas e Silas eram profetas, eles fizeram parte da comissão. Né? Que, inclusive, a decisão que foi tomada lá pela Assembleia, ela é levada a um documento, a uma carta que é levada. Tem espaço para profeta. Então tem espaço para apóstolo, tem para presbitério, tem para profeta. Numa comunidade que tem ensino, numa comunidade que evangeliza, numa comunidade que abre trabalhos, que vai fazendo um trabalho apostólico. Uau! Depois Paulo diz que essas são as ações do Espírito na igreja através desses ministérios. Né? Há um pastorado, há um cuidado, tanto que está tendo um concílio para resolver. Agora veja, o Espírito age aonde? Aonde? Na organização. E ele orienta. E a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Agora, eu queria repetir aqui para concluir a minha participação e passar aqui na continuidade. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Uma igreja norteada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo. Será que nossa agenda, agora pastores e líderes que me ouvem, será que nossos programas, será que os nossos eventos, eles têm espaço para o Espírito Santo? E se o Espírito Santo quer mudar as coisas? E se o Espírito Santo quer dar uma orientação? Para que nós possamos ouvir o Espírito Santo, precisamos olhar para a palavra, ver a sua ação, ouvir outros homens de Deus, mulheres de Deus, e juntos decidirmos. Oração é vital. Lembro-me de ouvir alguns pastores recentemente me dizendo que fizeram parte durante muito tempo de convenções aonde, para organizar um grupo de pastores que passariam por uma votação
para assumir um cargo, primeiro se orava. E lembro-me que Jesus passou uma noite orando para escolher os discípulos e que ele tinha uma vida guiada pelo Espírito Santo. E olha, isso não fez escapar de Judas, nem dos problemas com Pedro, mas fez esses homens cheios do Espírito darem continuidade e fazer a diferença agora nesse concílio. Eu aprendo muito aqui e creio que nós precisamos aproveitar esse momento da lição e desse programa e juntos buscarmos o Espírito Santo. Tirarmos tempos para ouvir Deus falar. Bom, mas tem um parecer final aí muito importante e eu queria aprender um pouquinho com vocês aqui. Ok, pastor Rômulo. Então, o Espírito na Assembleia, o Espírito orientando a Assembleia, que bênção, e ele estava neles, né? Mas há o parecer final. E o parecer final é assim, nós vamos trabalhar isso aqui, mas depois eu dentro desse parecer final do subponto, eu quero trabalhar aqui, e o evangelista David vai falar, mas depois eu quero voltar, pastor Rômulo, com vocês dois, a um outro assunto importante, já foi até tratado aqui, sobre uma questão de práticas e ritos. Tá? O parecer final, claro, o parecer final está ali, claro, o verso 20 e o 29, né? Eles vão dar o parecer, né? Eles tinham que abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Né? Tá claro ali, a gente vai comentar. Eu estava lendo, até no livro de apoio, que você está com ele aqui, né, pastor Rômulo? Eu tenho ele digital, mas vamos mostrar aí, né? Isso aqui é muito bom. Você que é professor, superintendente da IBD, utilize o livro de apoio, digital, em PDF, né, ou mesmo físico, de acordo com o seu estilo, mas tenha. E ele vai falar algo, John Stott vai trabalhar algo ali sobre Levíticos 17 e 18, né? Está intrinsecamente ligado ali. Mas, David, eu vou deixar primeiramente contigo esse subponto do parecer final da Assembleia. Muito bem. Só antes de eu entrar aqui, só dar uma pincelada aqui. O pastor Rômulo foi muito cirúrgico, como disse o pastor Valcir, né? Mas o Espírito na Assembleia, no subtópico 1 e no subtópico 2, a orientação do Espírito na Assembleia. E no final, o pastor Rômulo concluiu dizendo sobre a oração, dos pastores orar num grupo de pastores para tomar decisões. Eu acho que é importante, acredito ser importante na igreja, que o Espírito Santo é ele que toma as decisões. E como que a gente faz isso? Orando. Nós temos um exemplo em Atos capítulo 8, de Simão, o mago, doido para ser obreiro. Eu falei isso aí da vez passada. Eu acho fantástico esse irmão. Um camarada ele estava em evidência. O cara era famoso demais. Eu sinto a presença de Deus falando isso. Ele era famoso demais, pastor Valcir. Ele convencia desde o menor ao maior. Em outras palavras, no nosso português corrente, o cara era bom demais. Se tinha alguém persuasivo, era Simão, o mago. Só que quando ele queria essa autoridade que Pedro tinha de impor as mãos e a pessoa ser cheio do Espírito Santo, ele falou: Pedro, quanto é que é isso daí? Eu vou pagar para você. Pedro podia pensar assim: rapaz, se eu orar por esse cidadão, ele recebeu o poder de Deus agora, você imagina o impacto dele na sociedade. O camarada tem, se fosse hoje, é o mais famoso do Brasil, tem mais seguidor nas redes sociais. Se eu impor as mãos sobre ele e receber o batismo do Espírito Santo, você imagina o impacto que ele vai causar. Só que o Pedro vai fazer o seguinte: Deus conhece o teu coração, rapaz. Você quer esse poder para voltar a estar em evidência de novo. Só que esse dinheiro teu vai com ele para o inferno. O que eu aprendo aqui? Que nem todo mundo nasceu para ser obreiro. Isso é fato. Nós vemos aqui. Embora ele acompanhava Filipe. Filipe pregou e ele acompanhava Filipe. Não diga... Tem uma frase assim, né? De quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Sempre Elias teve ali o Eliseu teve Geazi. Sempre você está debaixo da sombra de alguém. No caso de Simão Mago, acho que ele pensou da mesma forma: eu vou ser um Eliseu. Só que às vezes ele seria um Geazi. Qual que é o problema? Se Pedro não é um homem de oração, irmão, vou falar por mim, se eu não orasse, eu já consagraria esse homem na hora. É agora, meu amigo, você vai ser o 13º apóstolo, como dizem uns amigos meus, você vai ser o Jesus Júnior. Só que Deus conhecia o coração de Simão Mago. Então a escolha que Pedro tomou foi com base na decisão do relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo. Então, primeira coisa, decida as coisas na sua vida, no seu ministério, com o Espírito Santo. Tem igrejas que eu conheço, pastor Rômulo e pastor Valcir, todos que nos assistem, que quase nem se fazem reuniões para tomar decisão.
porque o pastor coloca já todos os obreiros para orarem. E esse é o ministério do presbitério, viu? Eu quero ser consagrado a presbítero. Atos 6,4, né? Vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Isso é uma ordenança para nós. Então não é fácil. Eu quero ser presbítero para quê? Para o título? Então tome cuidado. E tem que ter esse relacionamento. Quem toma as decisões é o Espírito Santo. E olha que eu acho interessante o que Pedro vai dizer aqui junto com os irmãos, que é no capítulo 15 de Atos, bem no finalzinho, lá no versículo 28. Olha que lindo isso. Acho tremendo isso que o pastor Romulo falou, se encaixa perfeitamente aqui, né? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Ele poderia encerrar aqui, mas ele vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós temos aqui uma ligação, temos aqui uma intimidade. Ele tomou essa decisão, mas a minha mente está intrínseca, cara. Ele está alinhado com a dele. Então, ele falou, também pareceu bem para nós. Nós entendemos a visão do Espírito Santo. Que lindo isso, né? Às vezes nós tomamos decisões erradas, equivocadas, por não entender qual é a decisão do Espírito Santo. Eu estive pregando aqui na sede, no culto com as irmãs, falando quando o Espírito Santo diz não para nós, no capítulo 16 de Atos, quando Paulo quer pregar em Bitínia, e o Espírito Santo fala assim, não, mas vamos para a Ásia. Não, você não vai, Paulo. O que Paulo estava fazendo era o correto, era uma ordenança aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas o Espírito Santo falou assim, não vai, não é esse momento, não é essa hora, você não vai fazer. Entender o não e o sim do Espírito Santo é muito importante. E no versículo 29, que vos abstenhais, pareceu bem a nós, né? Ao Espírito Santo e a nós, de não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Quais são as coisas? O versículo 29, quero ler aqui na lição, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Mas olha que interessante que ele vai continuar dizendo na nossa lição. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Tem muita gente que, não, eu vou rejeitar o irmão ali, então porque o irmão tem uma opinião diferente. E a gente cai, né? Não temos nem tempo para falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, nós temos hoje a questão do calvinismo, do arminiano, fica aquela batalha, aquela guerra, e a Bíblia nos ensina que nós não devemos entrar em discussão assim. Então, o que os judeus tinham que fazer? Não sufocar os irmãos, né? E os irmãos que receberam essa orientação de não rejeitar os judeus, nós podemos viver em paz junto. Nós podemos ter opiniões divergentes, mas qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso objetivo? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Nós não podemos estar em conflito, irmãos, até porque quem tem o Espírito Santo não tem que estar em conflito com outros irmãos, né? Esse aí tem alguns casos, eu digo assim, irmãos. Teve um irmão uma vez que entrou num debate comigo dizendo que não precisava orar mais. Não é necessário mais orar. A gente fica só com a palavra. Mas o dever do presbítero, do bispo, do ancião, de quem está na liderança é Atos 6,4. Vamos separar o diácono para cuidar da administração e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É junto, não tem como um pássaro voar com uma asa só. É a graça, é a oração e é a leitura da palavra de Deus para que nós possamos resolver os conflitos. Inclusive foi mencionado que Tiago leu que no Antigo Testamento ele fez uma citação direta ali de um texto que era conhecido de todos. Então, como que eles resolveram o conflito? Com a palavra. Com a oração, com a palavra e com o Espírito Santo. É assim que resolve os problemas, né? Com a palavra. Glória a Deus, né? David, você me permite um pouquinho além? Acho que não só as lideranças, mas o dever da oração. Ele é varrido. É pro crente, né? Orar sem cessar. Né? Exatamente. 1 Tessalonicenses 5,18, né? 5,23. Orar sem cessar. 5,18. Agora, vamos voltar aqui nesse parecer aqui, porque o pastor Romulo já citou, né? Vamos recebê-los, né? Mas vamos também colocar alguns limites, porque Levíticos, o Pentateuco, ele traz para nós, pastor Romulo, e a gente já conversou em off sobre isso, algumas questões
que Deus falou, não quero que vocês façam igual, eu quero que vocês façam assim. E Levíticos 17, 18 vai tratar de alguns práticas e ritos que Deus quer para ele que o homem faça, mas não pegando um modal lá do sistema, do mundo, não. Eu pego esse modal, melhor você faz assim, não. Até é muito interessante isso, porque práticas e ritos pagãos existiam, os rituais, mas Deus queria, e assim ao parecer da Assembleia, que nessa conformidade de Espírito Santo e apóstolos, era que aqueles irmãos mantivessem a pureza moral, espiritual, mas que tivesse essa observância também, que não era ser um judaizante, porque está falando de práticas e relações sexuais ilícitas, Levítico 18, 17 falando de carnes sufocadas, comidas, né? Então, pastor Romulo, acho que é importante nesse encerramento, evangelista David, a gente clarear um pouco isso, sobre essas práticas. Deus não pega nada do mundo para fazer para si, Deus cria tudo, né? Liberdade cristã, que é um tema tão presente na carta aos Gálatas, né? Ela não é libertinagem. Ser livre não é fazer o que eu quero, é poder decidir entre o certo e o errado. E não a partir da minha consciência apenas, mas pensando no coletivo. E principalmente na minha relação com Deus, que é o ser santo e que me santifica. Então, o que acontece nas Escrituras para além da lei, Deus quer fidelidade e relacionamento. Mas nós fomos gerados por Deus para carregar a sua imagem, sermos semelhantes a Deus. E tudo que vai contra a vida vai contra Deus. E isso nos contamina, nos faz errar o alvo, o propósito para o qual fomos criados, isto é, ele nos faz pecar. E isso acontece quando a gente entra no controle das coisas e faz as coisas pensando em nós. E aí a realidade é que a partir do momento que o ser humano peca, em que ele decide fazer o que ele quer, aceitando uma suposição de que seria um Deus, que teria todo o conhecimento e seria apto em discernir entre o caos e a própria vida, o bem e o mal, já que agora o ser humano é um Deus, quando ele não consegue solucionar as coisas, ele cria um Deus a partir de si, do seu tamanho. E ele vai criando hábitos a partir das suas experiências relacionáveis com a natureza, com a vida e com o alimento, ritos e sistemas de culto a esses deuses. E dentro dessa religiosidade do ser humano, ele vai utilizando-se de ferramentas numa relação de troca de bênçãos com esses deuses ou com esse Deus ou essa divindade e tentando se livrar do mal, da maldição. E vai se desenvolvendo aquilo que a Bíblia considera idolatria e o próprio paganismo, que é uma maneira de viver que é refletida pela idolatria. Então, quem é Deus para mim vai alterar princípios e valores e, consequentemente, estilo de vida. Na hora em que eu tenho vários deuses, o casamento não é um só. E aí vem a ideia de casamentos mistos. A lealdade, a fidelidade, uma vida voltada a esse Deus agora não é mais interessante. E aí, dentro dessas religiosidades, aparece o alimento, a natureza, como meios de culto. Então, quando Deus está dizendo para o seu povo evitar essas coisas, não é só uma questão de dieta alimentar. É que não era uma questão de quem eles eram, mas de quem representavam. Eles têm a imagem de Deus. Se ele é um Deus santo, um Deus exclusivo e único, o seu povo também precisa viver essa exclusividade. Então o culto, os elementos do culto e o jeito de viver tem que apontar para Deus. Por isso, sede santos, porque eu sou santo. E aí, Deus vai dando regras. Claro, existe uma questão sanitária, existe uma proteção na prática de um grupo, e conforme o local que eles estão vivendo, Deus tem que botar regras para proteger eles mesmos, evitar coisas, mas acima de tudo, era o testemunho aos outros povos. Então, não apenas deixar de fazer, é uma questão de não participar. Isso mostrava um compromisso com Deus e apontava para um Deus distinto. As nações diriam, opa, esse Deus é diferente, porque esse povo é diferente. O casamento é diferente, a vida é diferente, e o culto é exclusivo. Quem é esse Deus que é tão diferente?
E quando a gente vai vendo esse desenvolvimento das Escrituras, chega no Novo Testamento, e agora qual é o equilíbrio? Se os gentios não precisam das exigências como a circuncisão, opa, calma aí, eu não desprezo os judeus. É o povo para quem Deus trouxe a revelação. Jesus veio dos judeus, Paulo também. Né? Então, vamos equilibrar agora. Como que eu equilibro? Voltando para princípios e valores. Esse povo vive num mundo greco-romano, cheio de religiões e de panteão de deuses, usando o corpo e os próprios alimentos para esses deuses como oferenda. E aí Deus traz um padrão agora. E o padrão é: continua obedecendo o que eu já falei, obedece minha palavra. Não há uma distinção entre Deus do Antigo e o Novo Testamento. O que há é uma ampliação e o espírito da lei agora manifesto. E de fato, Jesus não veio para abolir, abrogar. Jesus cumpriu. E ele nos chama para a prática da verdadeira essência da lei, que é o amor, mas um amor a Deus prioritário que se manifesta num amor igualitário com o próximo, em que eu amo ele como amo a mim mesmo. Agora, amar gera compromisso. Então, quando esse povo deixa de fazer essas coisas relacionais, e vejam como elas são relacionais. Veja, deixar coisa sacrificada a ídolos, sangue, que tem a ver com vida na cultura, mas também fornicação. O que eu faço com o meu corpo, o corpo do próximo e com a sexualidade. Por quê? Porque quando eu penso aqui, ídolos não existe, só existe um Deus. Quando eu penso em sangue, a vida pertence a Deus. Quando eu penso em fornicação, o meu corpo e o corpo do outro pertence a Deus. Opa, isso é culto. Culto, então, não é só um ritual. Culto acontece quando tudo na minha vida é voltado e dependente a Deus. E isso começa com relacionamento com o que eu como, com o meu próximo, comigo mesmo, com a minha sexualidade, com as finanças. Aliás, se eu não cuidar com as postas finanças, também torna-se um ídolo e um Deus. Jesus dá nome para isso. Então, é uma salvação prática, não apenas filosófica, não é uma gnose, como dizia o mundo grego. Altera a vida deles. Nós estamos indo para além de rituais ou modelos judaizantes ou gentílicos, porque se tinha perigo o judaísmo legalista, tinha perigo também um modo gentílico de viver. Então o padrão é Jesus. O jeito para nós resolvermos isso combina com Jesus? Deus está sendo glorificado? O que está em evidência é o meu eu, o meu ego, meus apetites? Os outros estão sendo edificados? Eu poderia praticar isso na presença de Deus? Porque de fato eu estou na presença dele. Eu estou abençoando vidas, honrando o nome do Senhor. Eu aponto para o sacrifício de Jesus. Qualquer outra coisa fora disso é apenas alimentação do ego e é pecado. Então, a vida, o alimento, quer comamos, bebamos, vivamos ou morramos, tudo é para a glória de Deus. Porque de fato, em Cristo, nós temos essa nova ressignificação da vida e da espiritualidade. Não como uma coisa desassociada do dia a dia, mas como uma vida de quem, compromissado com o Evangelho, transformado pelo Espírito, tem um novo modelo de viver. Quem vive para a glória de Deus. E esse é o grande chamado desta lição. Uma igreja organizada que proclama o Evangelho, mas de pessoas transformadas. Então, o que está sendo feito aqui nesse veredito é dizer assim, a gente tem que aprender a se respeitar, a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, mas isso não significa que você faz o que você quiser. E ele está dizendo, não vamos judaizar, mas não esquece das coisas boas que a gente aprende com eles. Dá uma olhadinha na lei. Deus quer compromisso. Deus quer compromisso conosco e somos chamados para, seguindo Jesus, praticarmos a palavra de Deus em nosso dia a dia. Esse é o grande chamado. Glória ao nome de Jesus, né? Evangelista David, eu vi que tu abriu a Bíblia aí num texto, vamos lá. Não, foi até comentado, acho muito importante a gente entender isso, porque houve sim um debate, e vou ler o texto, mas é bem importante a gente entender a ideia de Paulo aqui, porque os judeus, o que Paulo está comentando aqui, é os judeus não messiânicos, os judeus que não aceitaram, que é o 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo 14, que diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, ele pega esse texto aqui e já gera uma grande confusão, abolido. Então pega-se essa ideia desse texto e fala, não, tudo que os judeus fazem foi abolido por Cristo. Mas a mesma Bíblia fala em Mateus que Jesus não veio para abolir nem para abrogar, mas ele veio para cumprir. Então o que Paulo está dizendo aqui? E a gente não vai muito longe, a própria hermenêutica do texto, que o irmão pode se deparar com esse texto na sua casa, fala, não, mas Jesus aboliu.
Está escrito aqui, você pega uma versão da Bíblia e fala justamente esse termo. E a pessoa pensa, não, Jesus aboliu o Antigo Testamento. Não, ele mesmo disse que não veio para abolir nem para abrogar. O que ele está dizendo aqui, então? O que Paulo quer passar para esses judeus? É bem simples, a própria hermenêutica do capítulo 3 vai dizer isso, que os judeus que não conseguem ver Cristo, eles estão com um véu posto no seu coração, eles não conseguem enxergar. Mas quando eles aceitam Cristo, esse véu é removido. Então, o que foi abolido? Nós aprendemos sobre o sistema sacrificial, por exemplo, de Cristo. Então, hoje, se você não sacrifica mais nada, não precisa sacrificar mais nada, o próprio Jesus se entregou como sacrifício perfeito. E o versículo continua dizendo, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre eles. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O próprio Paulo vai escrever em outros versículos, em outros textos, a Timóteo, a Tessalonicenses, dizendo que toda a Escritura é apta para ensinar. Eu fico pensando o que as pessoas fazem com esse versículo. Teve uma época que um irmão, até dizer isso aqui, confundiu minha mente, embora a gente lê, estuda. Ele disse assim que nós temos que pregar somente o Novo Testamento. Eu falei, mas Paulo disse que toda a Escritura, não é só um pedaço. Todo. Então nós pregamos as boas novas de Cristo, mas nós enxergamos Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ele está aqui. É verdade. Então nós temos que pregar Cristo, mas de fato ele está em tudo. Maravilha. Glória ao nome de Jesus. Pastor Rômulo, Evangelista David, uma vez mais, gratidão. Gratidão a você que durante esse trimestre nos acompanhou, esteve aí firme. E agora nós concluímos a lição e a conclusão ela vai ser muito clara, dizendo que Atos 6 tratou da natureza social, mas agora Atos 15 trata da natureza doutrinária. E aí o finalzinho da conclusão diz assim, ó, graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Olha que bênção. Eu quero deixar um convite especial. Uma vez mais, nos acesse no YouTube, nas plataformas digitais, TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro. Você tem aí, pode baixar o aplicativo, você tem nas plataformas digitais, aí, Facebook, YouTube, Instagram, programação durante 24 horas, aí, especial nossos cultos ao vivo aqui, eventos ao vivo da igreja. Então, não deixe de acessar essa programação. Também deixar um convite especial para você para o próximo trimestre, até acabou de apagar aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós vamos estudar corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Uma lição escrita pelo pastor Silas Queiroz de Ji-Paraná. Nós vamos poder nos deliciar aí durante esse trimestre com esse tema tão maravilhoso. Então fica esse convite especial para você, para sua família, para estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Quero convidá-los agora a uma breve oração em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, exaltar o teu nome, te glorificar por esse período, Senhor, que estamos aqui debatendo, estudando a sua palavra. Deus amado, abençoa, Senhor, a vida dos comentaristas, em especial hoje, Pastor Rômulo, Evangelista David, cada comentarista, minha vida, a vida do Pastor Fábio Tenório, nosso pastor presidente, a diretoria da igreja, a TV Mão Amiga, na pessoa do diretor de comunicação, Evangelista Daniel Neco e toda a sua equipe. Estendo tuas mãos para abençoar aquele que está agora orando comigo, aqueles que estão inscritos em nosso canal, Senhor, aqueles que irão se inscrever, irão assistir e ser alcançados por essa programação. Abençoa a todos, é a nossa oração e a nossa petição de louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical.